Paz de Cristo, queridos irmãos, companheiros de batalha espiritual. Meus irmãos, mais uma vez eu passo aqui para deixar uma palavra, qual o Senhor tem colocado no nosso coração, ainda por esses dias também, o Senhor tem falado muito conosco. Através dessa palavra, e nesses dias no culto eu até pedi para um irmão, que eu não me lembrava o versículo, e o irmão ali citou ali a passagem de Êxodo, Êxodo capítulo de número 13, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero aqui ler com os irmãos, não só essa passagem, mas uma outra passagem também. Vamos pegar aqui o capítulo 13 de Êxodo, glória a Deus, no versículo de número 18, a palavra do Senhor diz assim: quando Deus guia o povo ali pelo caminho, o versículo 18 vai dizer assim: mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armado. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós sabemos que Deus deu livramento para o seu povo, O Senhor livrou o seu povo ali de vários exércitos, de várias batalhas, e o povo caminhou pelo deserto. E eles tiveram que enfrentar muitas coisas ali no deserto. Mas o que vai me chamar a atenção é que, como diz o versículo 18, a parte A do versículo vai dizer: mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do mar. Perto do mar, olha só, observa bem isto. O Senhor fez o povo andar em redor ali. Irmãos, o povo de Israel foi um povo muito teimoso, um povo que muitas vezes queria executar as suas próprias vontades, os seus próprios querer, desobedeciam por muitas vezes a voz de Deus, o comando de Deus. Muitas vezes sofria, na mão dos adversários. E ali o Senhor fazia com que eles ficassem rodeando, devido à desobediência deste povo. Irmãos, uma coisa eu digo para você, digo para mim também, que o Senhor ama aqueles que obedecem a sua voz, obedece o seu chamado, obedece a sua ordem. Se tem uma voz que nós precisamos obedecer, é a voz de Deus. Aí nós vamos ler aqui agora em Deuteronômio, que era essa passagem bíblica, que eu procurava, e aqui encontrei ela aqui. Deuteronômio, no capítulo de número 2, diz assim a palavra do Senhor, versículo 1, o 2, e o 3, vai dizer assim: depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, o caminho do mar vermelho. Observa que eles não saem de perto do mar vermelho, sempre estão ali por perto, não conseguiram avançar, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Olha só, tendes já rodeado bastante, tendes já rodeado bastante esta montanha. Virai-vos para o norte e dá ordem ao povo, dizendo: passarei pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Então observa que eles rodearam muito, passaram muito tempo, ou seja, o espaço que eles tinham era curto, o espaço para chegar na terra prometida, a qual Deus tinha prometido. Mas devido à desobediência, devido aí o pecado, as falhas, o erro, o pecado mais grave, irmão, é você não ouvir a voz de Deus. Coisa mais terrível é a gente não dar ouvido à voz de Deus. Por isso que temos que ser sensível. Hoje nós temos o Espírito Santo que fala conosco. O Espírito Santo fala com cada um de nós. Foi promessa que Jesus Cristo fez. Jesus fez essa promessa. Ele diz: eu vou enviar o Consolador, ele vos guiará. Então nós temos que estar sempre atento a ouvir a voz de Deus,
se é a vontade do Senhor, se não é a vontade do Senhor. Então eu peço você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, meu companheiro, que você possa ser sensível à voz de Deus e aprender a ouvir a voz do Senhor. Observa que o povo rodeava. Quantas pessoas hoje não ficam patinando no mesmo lugar? Porque são desobedientes, não ouvem a voz de Deus. Irmão, e às vezes Deus fala de várias formas. Deus fala num louvor, Deus fala na pregação da palavra, Deus fala na voz do pastor, na sua igreja, na sua congregação, o pastor que está lá para te orientar, pregando o evangelho, todos os cultos, te ensinando, e Deus fala, mas às vezes a gente fala assim, não, eu sou obediente, né? Eu obedeço a Deus, mas às vezes não obedece, porque Deus está falando, e a pessoa não obedece. Como o profeta Isaías dizia, né? A gente às vezes coloca, irmão, a gente faz as coisas conforme os nossos corações, conforme os nossos caminhos, diz o profeta Isaías, né? Por quê? Porque a gente fazendo conforme os nossos caminhos, conforme também diz lá o profeta Ageu, né? Vocês fazem conforme vocês querem, e às vezes esquece de ouvir a voz de Deus. Então, queridos, eu deixo um conselho para você neste dia, melhor dizendo, né? Neste dia, porque bom é você ouvir a voz de Deus, ser orientado por Deus, deixar que Deus te direcione, deixar que Deus te oriente, mas para isso você precisa estar no centro da vontade de Deus. Senão, meu irmão, vai igual o povo aqui, vai ficar rodeando. Porque o Senhor fica ali aguardando o momento que você vai dar lado a Ele, o momento que você vai orientar, pedir a orientação a Ele, e o Senhor fica só te observando, né? Você vê que o povo aqui ficou rodeando, o Senhor falou, ó, chega de vocês ficar rodeando aí, né? Ó, tendes já rodeado bastante essa montanha, virai-vos para o norte, olha aí. Porque o Senhor, sabe que eu glorifico a Deus aqui? Ele fala, virai-vos para o norte. O Senhor quer nos orientar. O Senhor quer nos orientar, irmão. Oh, glória a Deus. Olha o que ele disse para Abraão. Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Observa que Abraão não tinha visto lugar nenhum, ele só obedeceu a voz de Deus. O Senhor ainda ia mostrar para Abraão. Olha só, mas Abraão obedeceu. E no caminho o Senhor foi direcionando a vida de Abraão. Então na minha vida, na sua vida não é diferente, meu irmão. Deus quer te direcionar, Deus quer te ensinar o caminho correto, mas seja sensível à voz de Deus. Procura obedecer a sua palavra. Obedece a palavra dele, ouvindo a voz dele, do Espírito Santo e também do pastor da sua igreja, quando ele está pregando, está falando, é a Bíblia. Ele está falando da Bíblia? Se você crê na Bíblia, então você tem que confiar na palavra que o pastor está pregando, porque a palavra é a da Bíblia. Não é palavra aleatória, muito menos do seu pensamento, mas é a palavra de Deus. Se você diz que ama a palavra de Deus, obedece, então segue ela. Amém? E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado na tua vida, e o seu caminho vai ser um caminho de bênção, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe com a graça do Deus Pai. Amém?